Sabe aquela ideia de que o material educativo, uma vez pronto, está acabado? Pois é, não precisa de ser assim. Na verdade, ele pode e deve evoluir. Hoje vamos explorar como é que um ciclo contínuo de testar, ouvir e ajustar pode ser a chave para a qualidade e a melhoria contínua na educação. Vamos começar com uma pergunta que, olha, aposto que soa familiar a muita gente. Porque é que um curso, um livro ou qualquer produto educacional parece que já precisa de uma atualização quase que no minuto seguinte ao seu lançamento? A resposta, na verdade, está numa mentalidade que é muito comum, mas que tem uma falha de base. A raiz de tudo isso está no que podemos chamar de o mito do produto acabado. Aquela ideia de que o material didático é criado uma vez e pronto, está finalizado para sempre. Mas será que isso realmente funciona no mundo de hoje? E aqui a gente vê o contraste claro entre duas formas de pensar. De um lado, a visão tradicional, o produto é imutável, estático e, inevitavelmente, vai ficar desatualizado. Do outro lado, uma abordagem muito mais moderna. O material é uma versão melhorável, quase um documento vivo que está sempre a evoluir a cada ciclo de uso e feedback. A mudança de perspectiva aqui é tudo. E se apegar a esse modelo antigo, bem, as consequências não são nada boas. O conteúdo fica ultrapassado muito rápido, começam a surgir problemas de usabilidade que nunca são corrigidos, o envolvimento dos alunos cai, a aprendizagem fica comprometida e, no fim das contas, até a reputação da instituição pode sair arranhada. Ok, então como é que a gente sai desse ciclo vicioso? A solução não é só uma ferramenta nova ou um processo diferente. É uma mudança fundamental na filosofia. É sobre construir o que chamamos de uma cultura de qualidade. E qualidade como cultura é o exato oposto daquelas abordagens mais burocráticas, sabe? Aquelas focadas só em cumprir tabela. Aqui falamos de um ambiente que dá autonomia profissional, que valoriza de verdade o ato de ensinar e que traz toda a gente para a conversa. Alunos, professores, coordenadores, para redesenhar e melhorar as experiências de aprendizagem sem parar. Na prática, essa cultura sustenta-se em 4 pilares bem importantes. Primeiro, dar autonomia aos profissionais. Segundo, valorizar genuinamente o ensino. Terceiro, envolver todos os interessados no processo. E o que é crucial, encarar o erro não como uma falha a ser punida, mas sim como uma grande oportunidade de aprender e melhorar. Mas toda a cultura precisa de um motor para ir para a frente, certo? E neste caso, esse motor é o feedback. E não é um feedback qualquer, não. É um sistema bem estruturado para o recolher e principalmente para o utilizar. Então, aqui está um ponto fundamental. Comentários pontuais, isolados, um aqui e outro ali, não são suficientes para transformar coisa nenhuma. A verdadeira melhoria, aquela que faz a diferença, vem de um sistema, de um processo intencional para recolher evidências sobre o que está a funcionar e o que não está. Um sistema de feedback que funciona de verdade integra 3 fontes de dados. Primeiro, as avaliações quantitativas, como inquéritos, que nos dão a escala do que está a acontecer. Depois, as entrevistas qualitativas, que nos dão o porquê por trás dos números. E, por fim, os dados de utilização e análise, que mostram como as pessoas estão realmente a interagir com o material. Juntos, estes 3 formam uma imagem completa. Vamos ver como isto funciona na prática, usando o modelo do bacharelado internacional como exemplo. Tudo começa com a recolha de evidências, como os dados de trabalhos e rúbricas. A seguir, com base nisso, é dado um feedback bem direcionado e prático. Depois, os alunos agem com base nesse feedback para melhorar e, por fim, refletem sobre o progresso. Este ciclo repete-se e é isso que impulsiona a melhoria contínua. Certo, então os dados foram recolhidos. Mas isso é só o começo, não é? O verdadeiro desafio é pegar nessa montanha de feedback e transformá-la em melhorias reais, em coisas tangíveis. E aqui vem uma ideia que muda o jogo. O objetivo não é ter que refazer o curso todo do zero a cada ciclo. A grande sacada está nas micro-melhorias. Pequenos ajustes, incrementais, testáveis e baseados em evidências que, quando somados, levam a uma evolução gigantesca ao longo do tempo. E dá para organizar este processo em passos bem claros. Primeiro, organizar todo o feedback por temas. Depois, priorizar. Escolher 1, 2, no máximo 3 pontos de alto impacto por ciclo. A seguir, implementar uma mudança pequena e específica para cada um deles. Depois, e isto é crucial, medir o impacto dessa mudança. E, por fim, comunicar. Mostrar que o feedback foi ouvido e que gerou mudanças. Isso fecha o ciclo. Quando se faz isto, o feedback deixa de ser aquele relatório que fica esquecido numa gaveta, o tal arquivo morto que ninguém lê. Ele transforma-se numa ferramenta estratégica, dinâmica, de verdadeira engenharia de conteúdo que guia ativamente a evolução do material. E tudo isto nos leva a uma comparação final, que talvez seja a mais importante de todas. A diferença entre operar com ciclos planeados e simplesmente reagir aos problemas à medida que eles aparecem.
Pois é, a diferença é da água para o vinho. A abordagem de ciclos planeados é proativa, sistemática, movida por dados e com foco na qualidade a longo prazo. O resultado? Melhoria consistente. Do outro lado, as correções reativas são movidas por reclamações e falhas, focadas em apagar incêndios, e o que resulta é um trabalho caótico de última hora. E um ponto importante, a ideia não é eliminar completamente as correções reativas. Problemas urgentes vão sempre surgir. A estratégia mais inteligente é integrar essas correções num ciclo de revisão maior e planeado, usando-as como mais uma fonte de dados para a melhoria estrutural. E, para fechar essa ideia, esta citação resume tudo perfeitamente. A qualidade não é um selo que se obtém uma vez e se pendura na parede. É um compromisso permanente com a revisão, com o feedback intencional e com pequenos e constantes ajustes que guiam a evolução da aprendizagem. Para terminar, fica aqui uma provocação para se pensar. Não se trata de revolucionar tudo de um dia para o outro. A pergunta é: qual seria uma pequena mudança, uma única micromelhoria que poderia ser introduzida e testada para começar a girar esta roda da melhoria contínua no seu próprio contexto de trabalho?